Sejam bem-vindos ao canal Mundo das Espécies. O tema de hoje será sobre os tucanos. Tucano é o nome dado a algumas aves pertencentes à família Ramphastidada, a qual também tem como representantes os araçaris e saripocas. As aves dessa família se destacam porque apresentam um bico grande com coloração vibrante. São encontradas ao longo da região neotropical e se alimentam, principalmente, de frutos, mas podem se alimentar também de ovos e filhotes de outras espécies de aves. Resumo sobre o tucano. Tucanos são animais que se destacam por apresentarem um bico grande e colorido. Essas aves fazem parte da família Ramphastidada, um grupo que reúne 34 espécies, as quais estão divididas em 6 gêneros. Ocorrem na região neotropical, podendo ser observadas do México até a Argentina. Geralmente se alimentam de frutos, entretanto, essa não é a sua única fonte de nutrientes. Alguns tucanos também se alimentam de ovos e pequenos vertebrados. O tucano toco se destaca como o maior dos tucanos. Família Ramphastidada, a família dos tucanos. Ramphastidada, da ordem Pisciformes, é a família de aves na qual estão inseridos os tucanos e também os araçaris e saripocas. A família possui 34 espécies, as quais estão incluídas em 6 gêneros. As aves da família Ramphastidada são encontradas na região neotropical, desde o México até a Argentina, ocupando hábitats como florestas tropicais, manchas florestais e florestas montanhosas. A única espécie que ocorre em áreas abertas é Ramphastos toco, popularmente chamado de tucano toco ou tucano-su. No Brasil, a maior diversidade de espécies dessa família é observada na região amazônica. As aves da família Ramphastidada apresentam como característica mais marcante a presença de um bico colorido e grande. Apesar de ser um bico grande, ele é leve, formado por trabéculas ósseas de aspecto esponjoso. O bico diferenciado desses animais é importante para garantir a colheita de frutos em locais inacessíveis a outras aves. Além disso, o bico do tucano ajuda a predar ovos e filhotes em ninhos localizados em ocos de árvores. Relaciona-se com a atração de parceiros. Colabora para o afugentamento de outras aves competidoras. Vale destacar que as aves dessa família, devido à alimentação que inclui frutos, apresentam grande importância ecológica, atuando como dispersoras de sementes. Além do bico grande e colorido, as aves da família Ramphastidada apresentam plumagem vistosa, destacando-se a da região do papo. Os pés dessas aves são zigodáctilos, ou seja, possuem 2 dedos voltados para frente e 2 voltados para trás. Outra característica marcante é a glândula oropigiana, secretora de uma substância oleosa usada para impermeabilizar a pena, bipartida. As aves desse grupo apresentam hábitos diurnos e passam a noite em galhos de árvores ou no interior de cavidades. Para dormir, são capazes de projetar sua cauda para frente, uma habilidade conseguida graças ao arranjo de suas vértebras caudais. Os ramphastídeos nidificam em cavidades ou fendas, em barrancos e árvores. Normalmente, botam de 2 a 4 ovos. A incubação é de cerca de 18 dias, e os filhotes nascem com os olhos fechados e sem penas. Observa-se cuidado parental, o qual é realizado pela fêmea e pelo macho. Características do tucano. Os tucanos são aves da família Ramphastidada e se destacam pelo seu bico grande, colorido e achatado lateralmente. Dentre todas as aves, os tucanos se destacam por apresentarem um dos maiores bicos em relação ao tamanho corporal. O bico desses animais atua como forma de alimentação, caixa de ressonância, ornamento sexual. Importante área para a troca de calor, uma vez que o bico é vascularizado. Os tucanos são encontrados na região neotropical e se alimentam de uma grande variedade de frutos. Sua alimentação, no entanto, não se restringe a isso. Apresentam um tamanho que varia de 46 a 66 centímetros de comprimento. Espécies de tucano. A seguir,
Vamos conhecer melhor 3 espécies de tucanos. Tucano toco. O tucano toco, Ramphastus toco, também conhecido como tucano-sul, se destaca como o maior de todos os tucanos, apresentando em média 56 centímetros de comprimento e 540 gramas de massa. Ele é encontrado no cerrado e florestas do interior do Brasil, ocorrendo em áreas semiabertas e fechadas. Possui penas pretas em grande parte de seu corpo. Na região do pescoço, as penas são brancas. Ao redor dos olhos, a pele é nua e apresenta cor laranja ou amarela. A pálpebra do tucano toco é azul turquesa. O bico do tucano toco é largo, longo, com tonalidade alaranjada vibrante, estrias rubras perpendiculares ao eixo principal e uma mancha negra na extremidade. Essa espécie de tucano se alimenta de frutos carnosos e arilos de sementes de diferentes espécies, além de ovos e filhotes de outras espécies de aves. São observados vivendo em bandos de cerca de 20 indivíduos e durante o período reprodutivo, são separados em casais. Para nidificar, encontram cavidades em ocos de árvores e usam o bico para deixá-las do tamanho ideal. Colocam de 2 a 4 ovos, os quais apresentam incubação de cerca de 16 dias. Esses tucanos são monogâmicos e vivem, em média, 40 anos. Tucano de bico verde. O tucano de bico verde, Ramphastus dicolorus, é uma espécie endêmica da Mata Atlântica, ou seja, ocorre apenas nessa região. Como seu nome popular sugere, é uma espécie que apresenta bico verde. Seu bico possui, ainda, a base preta e a borda da maxila e mandíbula vermelhas. A região ao redor dos olhos é constituída por pele nua de cor vermelho alaranjada. Na região do dorso, cauda e flancos, a plumagem é negra. Na garganta e peito, apresentam coloração amarela, e a barriga é vermelha. Esse tucano é menor que o tucano toco, possuindo cerca de 42 a 48 centímetros de comprimento e 400 gramas de massa. Essa espécie se alimenta de frutos, insetos e pequenas aves. Durante a fase reprodutiva, o casal defende seu território de maneira agressiva. Nidificam em cavidades e colocam de 2 a 5 ovos, os quais são incubados por 16 dias. Tucano de bico arco-íris. O tucano de bico arco-íris, Ramphastus sulfuratus, também conhecido como tucano de peito amarelo, é uma espécie de tucano que se destaca pelo seu bico bastante colorido, de cor predominantemente verde amarelada, com uma faixa laranja na lateral inferior da maxila superior e vermelha na ponta. A mandíbula possui uma região azulada na área posterior à ponta do bico. Além disso, a região ao redor dos olhos é verde amarelada ou verde azulada. A região do peito, como sugere um de seus nomes populares, é amarelada, assim como a garganta e o pescoço. A maior parte de sua plumagem é preta. Essa espécie de tucano é encontrada no norte da Colômbia e América Central.